e entrou em vigor em 29 de maio desse ano a nova lei antitruste brasileira. Resultado de uma discussão de algum tempo da lei que estava em vigor, a lei 8884 de 94, e agora nós temos uma lei já há 6 meses, menos de 6 meses, 5 meses, já sendo aplicada aqui de forma a tentar modernizar as relações de concorrência entre as empresas. A gente está vivendo uma fase de muita insegurança, porque nem os próprios conselheiros do CAD, que são aqueles responsáveis por aplicar essa lei, ainda conseguiram chegar a consenso sobre determinados pontos dela. Então, há uma certa insegurança das empresas sobre o que virá dessa nova legislação, mas uma insegurança natural, normal. E a avaliação que faço é de que essa lei, apesar de ter um ou outro ponto falho, ela veio aprimorar, de fato, o modelo que nós tínhamos. E o principal aspecto dela que está em discussão é que antes as empresas não precisavam pedir autorização para iniciar processos de fusão, incorporação, etc. E agora só pode acontecer fusão, incorporação de empresas e outras formas de concentração empresarial com autorização prévia do CAD, que é a autarquia responsável por isso. Então, isso é uma mudança muito grande no nosso sistema, isso gera um impacto muito grande nas empresas. Vocês imaginam o que é isso, né? Uma empresa desse porte, né? Eu acabei de citar a Gol e o Webjet aqui, precisarem pedir autorização e ficar naquela espera, né? É verdade, a lei estabelece prazos, etc., mas esperando, imaginem que impacto que isso não traz, mas é algo que veio como forma de aprimoramento, isso não tem dúvida, e a gente tem uma expectativa de que o que virá por aí é algo de muito mais eficaz do que o que nós tínhamos com a lei antiga. E a mesma coisa a propriedade intelectual, nós temos no CAD em julgamento chamado caso ANFAP, nós estamos questionando a política de propriedade intelectual brasileira, e esse caso é muito emblemático nesse sentido. É uma questão que envolve as montadoras e as empresas que fabricam autopeças de veículos. As 4 grandes montadoras são interessadas nesse processo, e muito provavelmente, eu também não tenho tempo de discorrer, daria uma outra palestra inteira, mas eu queria realmente apenas lançar a curiosidade de quem se interessar pelo tema, posso ajudar também na pesquisa. O caso ANFAP é um caso paradigmático e está em julgamento no CAD. Então, ele é um leading case que vai definir os rumos da política de propriedade intelectual no Brasil. Bom, finalizando, a gente está num momento global e brasileiro de revisão e readequação do papel do Estado em relação à economia, e iniciativas de revisão e adaptação das políticas econômicas públicas devem ser constantes, na medida do possível, devem ser implementadas em tempo hábil, o que tende a ser um desafio crescente. Então, sempre o que se espera é que sempre se reavalie o papel do Estado na economia, mas nós vivemos no Brasil um momento específico muito importante. Eu acredito que nosso sistema de normas foi muito feliz no conter os reflexos da crise de 2008 aqui, né, ou a recepcionar essa crise, esse problema aqui. Mas a gente está no momento de revisão para que ele continue sendo um modelo adequado para a nossa realidade, para a realidade brasileira, e que acompanhe o que virá por aí. É a forma de cortar, sabe? Falou demais. Então, falei demais. Então tá, então é só isso mesmo, gente. Eu queria agradecer mais uma vez, tá? E dizer que é sempre um prazer, podem me chamar todas as vezes que virei com o maior prazer, tá? Muito obrigada. Nossos agradecimentos à professora Amanda Flávio de Oliveira. Gostaria de repassar novamente o aviso inicial sobre as perguntas que, após a próxima palestra, vocês poderão encaminhar as suas perguntas às recepcionistas, que encaminharão à mesa.
Convidamos agora o excelentíssimo senhor Paulo Roberto Almeida para fazer a sua apresentação, cujo tema é o impacto da economia no mercado contemporâneo. O senhor Paulo Roberto Almeida é diplomata de carreira desde 1977 e doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar de volta a Belo Horizonte, a Minas Gerais, onde eu sempre venho por proximidade e por amizades. Já estive aqui várias vezes, geralmente em atividades acadêmicas, ainda 2 semanas atrás, se não me engano, no IBMEC e no Instituto de Formação de Líderes, e anteriormente em vários outros eventos, a Academia Internacional de Direito, o Instituto Internacional de Direito do Vinícius Caldeira Branco, né? E foi aqui, aliás, que eu lancei, não nesse auditório, mas no auditório, se não me engano, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, meu primeiro livro, que era sobre o Mercosul, isso muitos anos atrás, no programa do Afonso Borges, que é muito conhecido de todos vocês. É um prazer. Portanto, agradeço o convite da UniBH, que aceitei com prazer, sendo Minas Gerais, e também porque estou me despedindo do Brasil. Dentro de poucas semanas passarei a viver no exterior, como é nosso destino no nomadismo diplomático, não é? Essa é uma das minhas últimas palestras. Vou para Rio Grande do Sul na próxima semana, mas é uma última oportunidade de interação com o público acadêmico brasileiro. Bem, me solicitaram para falar sobre a economia e o seu papel, o seu impacto nas relações internacionais. Será uma exposição mais conceitual. Em relação às perguntas, a gente sempre tem aquela, às vezes, enfim, pletora de perguntas e nem sempre tempo de responder a todas. Eu costumo pedir aos que fazem perguntas por escrito que coloquem também o nome e o e-mail, e não havendo tempo de respondê-las nessa noite, poderei até às 3 horas da madrugada tentar responder a todos os questionadores, não é? Bem, o meu esquema está aí indicado, enfim, um pouco de teoria sobre economia nas relações internacionais, depois o sistema internacional, como a economia domina um pouco a geopolítica hoje, essa interdependência comum, muito conhecida de todos, e como é que o Brasil se situa nesse quadro, portanto, não é? Então, o que diz a teoria sobre o papel? Enfim, a teoria clássica de relações internacionais, os estudantes de relações internacionais conhecem bem isso, se não pelo original, pelo menos por tradução parcial, é o Hans Morgenthau, né? Politics Among Nations, de 1947, 48, é o grande referencial digamos, na emergência de uma teoria sistemática de relações internacionais, e, na verdade, ele é digamos, o patrono fundador da teoria realista, e depois dele vieram os neorrealistas, mas há outras correntes mais institucionalistas, mas, enfim, ele, como grande patrono, é o geopolítico por essência, enfim, o poder do Estado, os interesses egoístas do Estado. E claro que aí é a força, não é? Não a força do direito, mas o direito da força, é a última ratio, é a razão de última instância nas relações internacionais, a predominância do poder militar, numa época já, portanto, de emergência do poder nuclear, que alteraria basicamente o próprio conceito da guerra, né? Até a Segunda Guerra Mundial, ou talvez até o Projeto Manhattan e as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o mundo estava entregue aos conflitos globais que emergiram no surgimento do Estado absolutista, né, entre os séculos XVII e XVIII, que tinham aquela configuração napoleônica passagem do século XVIII para o XIX, ou seja, enfrentamento de exércitos e, crescentemente, mobilização de toda a economia da população nos grandes conflitos globais do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E claro que a emergência do poder nuclear altera a equação de forma definitiva, duradoura, talvez irremediável, digamos assim. Ele escreve numa época ainda de hegemonia ou dominância americana no vetor nuclear, seria brevemente concorrenciado pela ascensão à tecnologia nuclear
da União Soviética, em 49, uma cópia de espionagem da tecnologia nuclear americana, desenvolvimento próprio com seus físicos. Depois a Grã-Bretanha em 54, mas já explodindo o seu nuclear device nos Estados Unidos. 61 a França, 64 a China. Esses são os grandes atores da panóplia nuclear no que foi configurado como Guerra Fria. O teórico é o Morgenthau, mas tivemos desenvolvimentos nos anos 50 em relação ao que surgiu. O Raymond Aron e muitos dos estudantes muitos dos que leem sobre relações internacionais, política internacional, conhecem alguns dos seus escritos, vários deles traduzidos no Brasil, mas ele também é o grande teórico clausewitziano numa época nuclear, do conflito bipolar, numa época de decadência talvez irremediável da Europa também, tutelada pelas duas superpotências que surgiram, não é? O mundo é bipolar e foi durante 40 anos aproximadamente, e já a equação muda na medida que você tem outros protagonistas nucleares, evidentemente, mas o enfrentamento continua a ser bipolar. E a economia aí tem um papel menor, não deixa de ser absolutamente relevante, e se a gente quiser usar metáforas marxistas, é a determinação em última instância das relações internacionais, mas a lógica da Guerra Fria é uma lógica de enfrentamento político-militar, estratégico, ou geoestratégico, digamos assim. A economia é posta a serviço da política. Tanto é assim que a União Soviética, claro, emergiu como grande poder continental na Eurásia, um pouco no segmento das teses de Mackinder e Haushofer, né, sobre a dominância do pivô asiático. Os Estados Unidos, no segmento da Grã-Bretanha, era um poder naval, basicamente naval, que continua sendo ainda hoje, apesar da dominância também estratosférica, digamos, pelos mísseis balísticos, pelos bombardeios, mas a União Soviética é, digamos, a herdeira ainda de alguns impérios do passado, baseados na força bruta, na ocupação, na dominação direta de populações inteiras, enquanto os Estados Unidos é um imperialismo mais do livre comércio, dos investimentos, da economia. Mas o fato é que a economia é posta a serviço dos interesses estratégicos, globais, regionais, locais, desses dois grandes atores que já não mais se enfrentam diretamente, estiveram a ponto de se enfrentar justamente 50 anos atrás, na crise dos foguetes de Cuba, né? Em outubro foram as semanas decisivas digamos, do encercamento americano à ilha de Cuba em função dos foguetes soviéticos, e chegamos ao que se chama to the brink, né? Ao precipício de um possível enfrentamento. A parte disso não houve nada, nem antes nem depois, de tão dramático nessa panóplia nuclear. Mas a União Soviética, claro, era um poder brutal, tacão da bota soviética, os tanques, o poder do aço diretamente, mas era um gigante de pés de barros, como se dizia, não é? Uma economia que não tinha capacidade, a dinâmica, a vitalidade da economia capitalista americana, dos aliados ocidentais. Mas durante muito tempo deu a impressão de que, como dizia o Khrushchev, justamente em 62, na tribuna da ONU, nós iremos enterrar vocês, ou seja, o socialismo, que caminharia no sentido da história, seria o coveiro do capitalismo, não é? E aparentemente o socialismo crescia, tinha uma dinâmica de crescimento maior até do que o socialismo, do que o capitalismo, ainda que as estatísticas fossem falseadas, mas ainda assim a CIA, a Central de Inteligência Americana, cujo chefe, aliás, acaba de sair em circunstâncias não necessariamente de inteligência, talvez o contrário da inteligência, mas enfim, a CIA durante muito tempo sobreestimou a capacidade econômica da União Soviética, que anunciava taxas de crescimento de 5, 6, 7% ao ano, construiu o seu poder físico, né? Siderúrgicas, ferrovia, equipamentos pesados, e tinha os imensos recursos, digamos assim,
Eurásia, durante muito tempo deu a impressão realmente de um grande poder econômico. Os primeiros transfugas soviéticos, ainda nos anos 60, ao desmentirem essas previsões sobreestimadas da CIA, não eram acreditados, não é? Os transfugas diziam que era um gigante de pés de barro, que tinha bases econômicas muito frágeis, mas eles não eram muito considerados credíveis, na medida em que a União Soviética se expandia, não é? Vietnã, a China em 49, mas o Vietnã, depois Cuba, partes da Ásia e da África, não é? E grandes ameaças em vários conflitos. Os dois grandes atores, evidentemente, se enfrentavam não diretamente, mas por interposição, proxy wars, como se dizia, guerras por procuração, não é? Na periferia e em alguns territórios quentes, Oriente Médio, Vietnã, durante muito tempo. Então, a economia foi sacrificada. É claro que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos investiam muitos recursos, parte substantiva do PIB, nos orçamentos militares. A União Soviética bem mais do que os Estados Unidos, que depois de 45 decresceu muito, aumentou um pouquinho na Guerra da Coreia, mas reduziu, apesar da instalação de bases militares, um pouco em todas as partes, num encercamento estratégico da União Soviética, justamente. Bom, no plano econômico, é a construção de uma ordem que não existia no entre-guerras, no pré-segunda guerra, que era um mundo de bilateralismos, inexistência praticamente de grandes organismos internacionais, e é a ONU com todas as suas agências, e na parte econômica, evidentemente, o mundo de Bretton Woods, né? O Fundo Monetário, o Banco Mundial, depois os bancos regionais de menor importância, mas o Fundo Monetário, o Banco Mundial definiam as regras do relacionamento econômico, financeiro, monetário. E a parte comercial ficou capenga, seria o terceiro pé da ordem econômica, mas a Carta de Havana, que tinha criado uma Organização Internacional do Comércio em 48, não entrou em vigor, então o GATT funcionou provisoriamente durante 50 anos, até que ele foi absorvido na Organização Mundial do Comércio, que só surgiu em 95, né, ao final da rodada Uruguai de negociações comerciais do GATT. Mas, enfim, é uma situação de equilíbrio de poderes, que consome muitos recursos econômicos, evidentemente, mas é dominado pela possibilidade do enfrentamento global, e na era nuclear seria uma catástrofe terrível, um cataclisma humano e civilizacional. E aí, logo em seguida, enfim, que a União Soviética se capacita tanto na arma atômica quanto na arma termonuclear, há uma certa coexistência pacífica. O termo surge, já tinha surgido na época do Lenin, mas é retomado na era do Khrushchev, e a coexistência pacífica é justamente a tentativa de convivência, em termos ainda de peões de um xadrez estratégico extremamente complexo, mas a conversa pacífica surge nos anos 60. Antes disso, nós tivemos a doutrina do containment, da contenção, não é? Cujo grande teórico foi o George Kennan, um diplomata americano que desde os anos 20 trabalhou nos países bálticos, em Moscou, foi quem abriu a embaixada americana em Moscou em 34, estava lá durante a guerra e no pós-guerra, ao contemplar a União Soviética ocupando metade da Europa e grande parte da Ásia, concebeu não uma doutrina de enfrentamento direto, mas a doutrina do containment, né? Ficou famoso, tem uma biografia dele pelo maior historiador da Guerra Fria, que é o John Lewis Gates, né? George Kennan, que é um monumento à história diplomática no conceito pleno da palavra. A doutrina da contenção é também uma doutrina principalmente geoestratégica, não é? Digamos, dissuasão da voracidade soviética sobre os países ocidentais, não é? E ele não estava muito satisfeito não com a teoria que surgiu no meados dos anos 50, já na presidência Eisenhower, com o seu secretário de Estado, o Foster Dulles, que era a doutrina do Mutual Assured Destruction, né? Destruição mutuamente assegurada, ou seja, se houvesse
algum ataque nuclear, mesmo tático, seria respondido com um ataque devastador a todas as cidades capitais, todas as metrópoles, seria enfim, muitos de vocês já viram alguns filmes dessa época, do Dr. Strangelove, né? Não sei como chama em português, o Doutor Fantástico, né? O Peter Sellers faz 3 papéis, se não me engano, traduz muito esse ambiente paranoico, absolutamente paranoico, do auge da Guerra Fria, né? Que muitos militares ainda não abandonaram essa paranoia toda, né? Hoje já a União Soviética não seria o objeto principal, mas a China, ainda que isso tenha perdido muito da sua cuidade, a China está interessada mais em crescimento econômico, em penetrar os mercados americanos do que em destruir os consumidores americanos, não é? O fato é que, seja pela contenção, seja pela destruição mutuamente assegurada, o mundo caminha para essa coexistência que será determinada a partir da crise dos foguetes em Cuba, não é? Para esses acordos de contenção dos estoques nucleares e dos meios de delivery, né? dos meios balísticos. O primeiro acordo é o de testes na atmosfera e no oceano dos mares, depois o principal é o TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, de 68, que o Brasil vai recuar durante muito tempo, durante 30 anos praticamente, até aderir nos anos 90. Né? Mas, enfim, passamos. Como a economia domina a geopolítica hoje? Eu tenho um artiguinho que deve estar disponível no meu site, da velha Guerra Fria política, a nova Guerra Fria econômica, que faz justamente as distinções entre a Guerra Fria política clássica, né, com G maiúsculo, F maiúsculo, dos anos 50, 60, até, digamos, o final dos anos 80, mas teve várias fases, vários tratados de coexistência ou de contenção dos armamentos, e hoje o que eu chamo de Guerra Fria econômica, entre aspas e minúsculas, porque é isso que a gente tem hoje, não é? Ou seja, e hoje há uma dominância da economia evidente, não é? Enfim, o mundo passou por muitas transformações, entre elas essa transformação do mundo de Bretton Woods. O mundo de Bretton Woods, classicamente, o das paridades não fixas, mas estáveis e ajustáveis, de 44, veio a termo em 71, não é? Quando o presidente Nixon denuncia os acordos de Bretton Woods, ou seja, o padrão ouro-dólar, que era o que vigorava a partir de 45, 46 e vigorou até meados dos anos 60 na prática e de direito até 71, 73, quando ele vem a termo. Antigamente o que se tinha, salvo o padrão ouro da pré-Primeira Guerra, era um padrão ouro livre esterlina, não é? Que dominava o comércio internacional, as finanças, até a substituição pelo dólar no entre guerras. O padrão ouro-dólar foi muito importante para o mundo capitalista na liberalização das trocas comerciais, nos investimentos recíprocos, nos fluxos financeiros, não é? E resistiu durante o tempo que os Estados Unidos foram generosos com a Europa, no plano Marshall, com a Ásia, ao permitir discriminação contra os seus próprios produtos e a admitir produtos europeus. E eles foram os financiadores da reconstrução europeia, de muito da reconstrução asiática, Japão, Coreia, a China não, porque logo em 49 ficou comunista, digamos, mas os Estados Unidos foram realmente um país extremamente generoso e propenso ao multilateralismo, à abertura, não é? Até que os desequilíbrios, seja pela guerra do Vietnã, seja desequilíbrios fiscais por gastos excessivos, vieram a termo da generosidade americana, né? Eles ficaram egoístas de um momento para outro, com razão, porque não havia mais condições de assegurar o padrão ouro-dólar. O que significaria? Que todo mundo que tivesse dólar poderia trocar por ouro, não é? Como se fazia antigamente com a libra britânica, mas não havia condições de fazer isso. O último país que conseguiu fazer foi a França do general de Gaulle, que retirou a França, aliás, do comando militar da OTAN, em 65, a OTAN se mudou de Paris para Bruxelas, e recolheu lá as suas centenas de milhões de dólares em ouro de Fort Knox, mas já a Alemanha e o Japão, quando também tinham enormes reservas em dólar, né, centenas de milhões de dólares em dólar, quando eles quiseram trocar, os
justamente nessa época, meados dos anos 60, já não conseguiram. Os americanos diziam, não, fiquem calmos, o dólar é tão bom quanto o ouro, né? As good as gold, né? Guardem os dólares que nós garantimos o seu valor. Era o calote em 71, o que era inevitável em função dos desequilíbrios acumulados. A dinâmica econômica determinou essa rompimento unilateral dos compromissos de Bretton Woods, e desde então o mundo não voltou a ser mais o que era, ou seja, de paridades estáveis ou ajustáveis em negociação. Não há mais um sistema financeiro internacional como concebido em Bretton Woods, não é? Os países determinam o valor das suas moedas, estabelecem um regime cambial que eles determinem, de livre flutuação, de banda cambial, de ancoragem em alguma moeda a outra, não é? E praticamente 90% dos regimes cambiais hoje são de flutuação, suja ou limpa, geralmente suja, com intervenções esporádicas e irregulares dos bancos centrais para manter, digamos, a moeda num determinado patamar, numa determinada banda, às vezes não declarada, porque a variação, a volatilidade cambial também é muito negativa no plano do comércio, dos investimentos, não é? Precisa uma certa estabilidade para que os empresários, os investidores possam calcular o custo de uma determinada operação que vai maturar em médio prazo. Enfim, no sistema atual da Guerra Fria Econômica, essa volatilidade permanece, ainda que temperada por diferentes regimes. A Europa foi a primeira região que tentou escapar da volatilidade cambial, introduzindo um sistema de bandas de flutuação limitada em torno do Deutsche Mark, em torno do marco alemão, ao qual se associaram o florim holandês, o shilling austríaco, a coroa dinamarquesa, o franco belga e mais tarde o franco francês. Foi uma chamada serpente monetária europeu, a serpente dentro do túnel, ou seja, as moedas flutuavam, mas numa variação pequena. Isso depois também saltou pelos ares em diferentes épocas de crises cambiais, mas era uma tentativa de arrumar uma solução ao fim de Bretton Woods. E já nessa época, aliás, a Europa tinha programado uma união monetária. Quando eu cheguei na Europa como jovem estudante, final de 1970, já havia a previsão de uma moeda única em 5 anos. Ou seja, a Europa já a partir de 75 teria uma moeda única, que era a consequência lógica do mercado comum unificado, ainda não perfeito, mas já bastante avançado nessa época. O fato é que o rompimento de Bretton Woods em 71 inviabilizou a moeda única europeia durante outros 30 anos, né? Ela só veio a surgir nos anos 2000. A Guerra Fria hoje, muito se fala da manipulação cambial chinesa, é verdade, os chineses fazem aquilo que não é proibido pelas regras internacionais, os países podem determinar o valor das suas moedas, não é? E claro que ao ancorar a moeda no dólar, uma moeda que enfrenta uma desvalorização administrada, pela terceira ou quarta vez da história recente do dólar, os chineses, evidentemente, beneficiam as suas indústrias exportadoras, tornam o yuan um pouco mais barato do que ele poderia ser pelo crescimento econômico chinês, que deveria se traduzir numa valorização bem mais acentuada da sua moeda. Mas, enfim, eles ao fazer, estão privilegiando os empregos na área industrial, as exportações, tornam os chineses mais pobres, é verdade, né? Os chineses vão ultrapassar os Estados Unidos em PIB global daqui a alguns anos, como já previsto, mas em PIB per capita isso provavelmente não vai ocorrer no futuro previsível. Mas, enfim, a Guerra Fria Econômica é essa um pouco. A China como a grande oficina do mundo, destruidora de empregos industriais um pouco em todas as partes, inclusive no Brasil, e acusada de ser manipuladora cambial. Se o Romney ganhasse, e muitos de vocês podem ter assistido aos debates recentes na televisão americana, né, ele prometia declarar a China manipuladora cambial, o que autorizaria o Congresso a retalhar em termos de acesso a mercados, de sanções comerciais. Provavelmente não faria isso, seria dissuadido, porque uma guerra fria econômica fria é aceitável, uma guerra fria quente, não é? Seria mutuamente danosa tanto para americanos quanto para chineses e para o resto do mundo também, não é? Os americanos caíram nesse trap do superendividamento há muito tempo, né?
e eles gastam mais do que consomem, um endividamento superior a 100% dos orçamentos familiares, e viviam nos últimos anos de mensalão asiático, especificamente chinês, não é? Transferências que na verdade eram um dinheiro conseguido no superávit comercial da China com os Estados Unidos, 120, 150, 170 bilhões de dólares ao ano de superávit comercial na relação bilateral, que nada mais é do que produtos americanos fabricados na China, não é, pelas indústrias americanas e de outros países. A China, ela ainda é um grande, como é que eu diria, ela está digerindo tecnologias ocidentais e passará depois a ter as suas marcas e tecnologias próprias no futuro previsível. Ainda é um grande pirata e violador de propriedade intelectual em todos os quadrantes que você possa pensar. Esse relógio, acho que eu comprei na China por 14 dólares, eles ainda colocam Swiss made. Você pode comprar um relógio por 12 dólares, né?